Irmãos, a nossa palavra hoje é uma palavra que fala sobre a fé. Muitas vezes, nós, quando vamos dar algum passo em nossa vida, e nós falamos com Deus, ou oramos, ou recebemos uma palavra, uma direção de Deus, a gente fica muitas vezes esperando entender, com a nossa mente, com a nossa cabeça. Ah, mas por que Deus me mandou fazer isso? Porque a palavra de Deus foi aquela. Porque o meu líder disse para mim dessa maneira. Muitas vezes nós queremos entender as coisas. E esse é o grande problema. Existem coisas que nós não vamos entender quando a gente começar a fazer. A gente só vai entender quando tiver lá para o final. E às vezes depois que termina, que diz o povo que a ficha vai cair. Que a gente vai entender o que Deus está fazendo. Eu já vivi situações na minha vida que eu só fui entender anos depois que tinha acontecido. Já tinha passado há muito tempo, aí você começa a pensar e você começa a juntar as peças, porque agora a gente tem as peças. E ele fala, Deus permitiu eu passar por isso, eu passei por aquilo, aquele momento foi isso, foi aquilo, uma palavra que Deus deu, uma direção. Aí tudo vai convergindo, tudo vai caminhando para algo que Deus quer fazer. Então, muitas vezes, nós não temos o entendimento, mas nós temos o rema, é a palavra, a direção de Deus para nós. Amém, irmãos? Amém? Então, é sobre isso que estamos falando aqui hoje, tá? Vamos lá, então. Eu quero apresentar para vocês hoje 3 situações bíblicas que não tem razão, não tem lógica para ter sido daquela forma. Quando estava acabando todo o sustento da viúva, lá de Sarepta, Deus não enviou a ela um profeta com cesta básica, mas com fome. 1 Reis, capítulo 17, versículos 12 a 16. Diz assim, ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, irmãos? Então veja bem, quando essa mulher vivia um momento difícil, era uma mulher viúva, normalmente, a grande maioria das mulheres viúvas em Israel não tinham recursos para manter um certo padrão de vida. Naquela época não havia pensão, né? Não havia uma aposentadoria, enfim, não existia esse tipo de coisa. Então, o que tinha ali era o que tinha. Geralmente o homem gerava o trabalho e ela tinha um filho pequeno. Provavelmente, né, ela não tinha um casamento de muito tempo. Isso significa que provavelmente nem bens eles conseguiram juntar durante a vida que ela esteve casada com esse homem que havia falecido. A Bíblia diz viúva, não cita o nome dela, não cita o nome do marido, nem do menino, fala uma viúva, num lugar chamado Sarepta. Né? E aí, irmãos, essa mulher precisava de uma ajuda, porque ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer um pão. Só isso. Por quê?
Porque já fazia mais de um ano que estava uma seca terrível em Israel. Mais de um ano. Então, tudo que você tem guardado, tudo aquilo que você provém, você vai consumindo. E como não dá para produzir outro, porque os animais não sobrevivem em tanto tempo de seca, não se dá para ter resultado de plantação quando tem seca. Então essa mulher estava ali no seu último dia. Ela estava provavelmente clamando a Deus, dizendo: Senhor, e agora? Só tem isso aqui para hoje. Me envie ajuda, me envie socorro. Em vez de Deus mandar uma provisão para ela, Deus mandou uma outra pessoa para comer na casa dela. Loucura isso, não é? Senhor, me envia ajuda. Aí aparece o profeta lá, faz o pão para mim. Mas só tem esse, faz. A palavra do Senhor está dizendo para você, para aquela mulher, o azeite na botija não vai faltar, a farinha, né, na panela, no canto, também não vai acabar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra novamente. Olha a palavra, irmãos. Qual era a garantia que essa mulher tinha? Qual era a segurança que essa mulher tinha? A única esperança que ela tinha era de viver mais um dia. Porque ela tinha comida para comer, era pouco, mas ela sabia que até o outro dia eles estariam garantidos. Mais um dia. Agora chega o profeta e fala: faz para mim primeiro. E ela falou: então, minha única esperança que eu tinha, então, nós vamos começar a morrer hoje mesmo. Mas ela acreditou, fala amém, contra o natural, contra o pensamento, o raciocínio natural, a lógica dos homens. Ela fez o quê? Ela acreditou na palavra do homem de Deus. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, assim, meio difícil, mas é uma realidade dos nossos, que a gente já viveu. Quando nós vivemos a nossa vida antes de conhecer Jesus, nós tivemos algumas vezes, algumas oportunidades até de conhecer Jesus. Tivemos alguma experiência, alguém nos falou, alguém nos convidou para ir à igreja. Eu lembro quando a gente era criança, nós fomos a uma reunião uma vez, que uns familiares da minha mãe nos levaram. Eu lembro, eu era criança, já contei essa história aqui para vocês, a gente frequentava Testemunho de Jeová, né? Que é seita, tá? Para quem não sabe. E a situação nossa era muito difícil, muito mesmo, muita miséria, meu pai é alcoólatra, enfim. E a gente foi passar as férias lá na cidade da minha avó, onde minha mãe nasceu, aqui no interior de São Paulo, Piraju. E nós passamos uns dias num sítio, numa cidade vizinha chamada Manduri, menorzinha, pequenininha, naquela época só tinha uma rua e as travessas só, a cidade. E tinha um sítio que a gente gostava muito de ficar lá, eles plantavam café. A gente passava algumas férias lá, era muito bom mesmo, né? Aquelas férias raiz, entendeu? Férias raiz de verdade, né? A gente se acabava num lugar como aquele, um sítio para correr, subir em pé de manga, ir para o córrego pegar guaruzinho com peneira, enfim, aquelas brincadeiras de criança que as crianças não têm nem ideia do que é isso hoje, né? Hoje, se for pegar um peixinho é no celular, assim, né? A gente pegava na real, pegava sapo, enfim. Irmão, todo mundo vivo, todo mundo sobreviveu, né? E aí, irmãos, num domingo eles nos levaram a um culto. Era uma pequena igreja, pequenininha, bem no interiorzão mesmo, era a igreja Brasil para Cristo. E era uma santa ceia. E a gente que era testemunho de Jeová, né? A gente achou estranhíssimo aquilo. Porque no testemunho de Jeová é tudo bonitinho. Alguém já foi no Salão do Reino, testemunho de Jeová? Alguém já foi? Deixa eu ver. Alguém foi? Algumas pessoas. Eu pensei, só eu? Caramba, velho. Então lá tudo é muito cronometrado, tudo muito, não tem música ao vivo, toca um disco lá, roda a música, a palavra é lida o tempo todo, enfim, é muito mais tradicional. Então lá no Brasil para Cristo, era o povo, aleluia, glória a Deus, mulher falando em língua, chorando, a gente achou aquilo engraçado, a gente era criança, achou tudo ridículo. Igual o povo acha a gente hoje, a mesma coisa. Irmãos, naquele momento a gente teve uma oportunidade de estar num lugar que tinha a presença de Deus. Mas isso a gente não aproveitou.
Aí precisou passar muitos anos, muitas crises, chegar cavando o fundo do poço para baixo ainda, que não passou do fundo do poço, né? Estava cavocando mais para baixo ainda, o poço já estava lá no fundo, seco, estava cavocando para o fundo do poço. E aí foi quando a minha mãe recebeu um folheto e veio à igreja Casa da Bênção a primeira vez. Entenderam, irmãos? Mas eu pergunto, talvez precisasse chegar nesse ponto? Né? Muitas vezes, irmãos, o momento mais chave da sua vida é aquele que parece que não tem mais esperança. Aquele que você não vê mais luz no fim do túnel, aquele mais difícil, aquele mais complicado. A maioria de nós precisou passar por muitas coisas para poder dar crédito, para poder, em algum momento, aceitar algo. E eu vou dizer, sabe por quê? Sabe por que a gente aceitou? Porque a gente às vezes é pobre, miserável e é orgulhoso. A gente fala assim, rico é orgulhoso. Irmão, tá cheio de pobre orgulhoso. Cheio de gente orgulhosa. Sabia? Que não aceita nenhum tipo de ajuda, mesmo precisando, porque eu tenho orgulho próprio. Né? Deus envia o socorro e a pessoa tem orgulho próprio. E nós chegamos numa situação terrível e Deus nos alcançou. Essa mulher, irmãos, alguém fala, pastor, ela teve muita fé. Sim, irmãos. Mas também ela estava no limite dela. Quanto de comida ela tinha? Para mais um dia. Qual a diferença de morrer hoje ou morrer amanhã? Então, às vezes, é preciso que a gente vá até os nossos limites para a gente deixar o orgulho de lado. Deus permite isso. Não é porque Ele quer nos castigar, porque Ele quer nos alcançar. E Ele sabe o quanto nós somos cabeça dura. Eu costumo brincar e falar que a pancada na cabeça é proporcional à dureza da sua cabeça. Se um pedala Robinho é suficiente, dar um tapinha na cabeça, tá bom. Mas tem gente que é um tapão na orelha, uma paulada, um tropeção. A pessoa tem que chegar no limite do limite para poder ver se rende. Mas graças a Deus, que Deus é paciente e Deus espera até o momento que Ele pode nos alcançar. Né? Ele permite certas situações. Esta mulher, irmãos, ela estava há alguns dias da morte. Lógico que você não vai morrer no mesmo dia que você deixou de comer. Ninguém morre em um dia sem comermos, tá? Fique isso claro. Leva dias, né? Dias. Para alguém que se alimenta de verdade, leva pelo menos 2 a 3 semanas para alguém morrer de fome. Sem água, morre rápido. Mas sem comida, a pessoa vai comendo as gorduras primeiro, que a gente tem. Eu não tenho, então tudo bem, né? Mas brincadeira. Então, quem tem, vai comendo as gorduras, né? Vai consumindo o corpo, vai consumir, depois ele começa a consumir músculo, enfim, o corpo devora a si mesmo, sabia disso? Ele vai comendo a si mesmo. Até onde a pessoa não tem mais o que tirar, e aí a pessoa acaba morrendo. Então ninguém morre em um dia só. Mas aquela mulher dizia, só temos comida para mais um dia. E ela resolveu acreditar na palavra do homem de Deus, mesmo contra toda a lógica. Fala amém. Então, é disso, sabe? Você não entende, mas você precisa fazer. E nós não entendemos o caminho de Deus. O nosso tema para hoje é não espere entender. Qual o tema de hoje? Porque se você quiser entender primeiro, aí você vai perder a nuvem andando. A nuvem vai embora e você fica lá pensando. Primeiro, porque Deus não tem que dar explicação. Segundo, que talvez se Deus resolva te falar alguma coisa, como você não viveu ainda, fica difícil você acreditar. Você realmente, a sua mente é capaz de conceber os planos de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Mas Deus sabe tudo, Deus conhece as pessoas, Deus conhece as situações, Deus conhece o passado, o presente, conhece o futuro. Então, quando Deus fala alguma coisa, é porque Ele já está nos preparando para algo lá na frente. E lembre-se,
Deus nunca nos manda fazer algo para o nosso mal. Sempre é para o nosso bem. Vamos lá, continuando. Outro texto. Diante de sua sentença de morte, Deus não mandou a rainha Esther fazer um pedido ao rei, mas um almoço. Esther capítulo 5, versículos 3 e 4. O rei perguntou: o que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que preparei para o rei. Irmãos, essa é a história do povo de Israel, que estava preso. Havia um rei muito poderoso que os dominava, chamado Xerxes. Tá? Para quem não sabe quem foi o rei Xerxes, aquele filme que tem Rodrigo Santoro como aquele rei com corrente no nariz, assim, todo careca. Já viram aquele filme? Como é que é o nome do filme mesmo? Não, é 300? Então, aquele é o rei Xerxes. Tá? Para vocês entenderem, né? O rei Xerxes, ele era muito um cara mau, gente. Mau. Cara poderoso, você piscou, ele mandava matar. E a Esther fazia parte desse grupo que estava ali. E, irmãos, existia um cara, nós lemos o nome dele aqui, Amã, que era contra o pessoal de Israel. E ele tinha bolado um plano para matar o tio de Esther, chamado Mardoqueu, e também para matar e para escravizar, para tomar bens, enfim, para fazer um monte de coisa ruim com o povo de Israel. E aí, Mardoqueu chamou Esther. Esther fazia parte, estava ali como uma das mulheres ligadas ao rei, ao imperador, né? Na verdade, não era só um rei, era um imperador, ele tinha um império. E ela, para que ela intercedesse, tentasse cuidar daquela situação. E ela, a princípio, ficou assustada, não sabia o que fazer. E o seu tio falou: olha, quem sabe foi por causa disso que Deus colocou você nessa posição. Para essa hora agora. Para você salvar o seu povo. Ela pensou e disse assim para ele assim: olha, fala para todos os judeus, vamos fazer uma convocação. 3 dias de jejum e oração. 3 dias. Vamos pegar que Deus vai dar uma estratégia. E aí, irmãos, ela tinha que se apresentar diante do rei, do imperador, né, desse homem aí mau. E a tradição era, irmãos, que se alguém, inclusive a rainha, se apresentasse diante do rei, sem que ele chamasse, ela poderia ser condenada à morte. O negócio era feio, mas complicado. Até difícil a gente imaginar isso. Mas depois do jejum, da oração, daquele propósito, ela entendeu que precisava encontrar-se com o rei. E ela foi até ele estendeu o cetro e falou: venha, o que você quer? E naquele momento o rei falou para ela: olha, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Ela podia pedir muitas coisas, mas o que Deus colocou no coração dela era algo diferente. Em vez de ela dizer: olha, socorre o meu povo, e o rei dizer: por que eu vou socorrer vocês? O que vocês têm melhor? Se vocês fizeram alguma coisa errada, se Amã não gosta de vocês, problema é de vocês. Porque o rei não sabia exatamente toda a situação que acontecia no seu reino. E aí, em vez de ela reclamar e dizer: olha, salva a gente, Deus deu uma estratégia para ela. Pode parecer maluco. Deus falou para ela assim: ó, você vai convidar o rei, o imperador, e Amã para um banquete, para o outro dia. E a Bíblia diz que o rei falou sim. Ficou feliz, falou: eu vou no banquete. E aí avisou Amã, que era inimigo do povo de Israel, ficou todo feliz, falou: olha, eu vou ser honrado pelo rei. A rainha convidou para um banquete, é só o rei e eu. Falou para a família todinha: eu vou ser honrado. Ficou todo animadinho. Né? Só que passou o dia. E Amã estava preparando uma forca em praça pública, gigante, para poder matar Amã e começar o processo de perseguição do povo de Israel. E aí, irmãos, o que aconteceu? Esse povo orando, clamando a Deus, e a rainha Esther como instrumento de Deus, em vez de pedir o socorro, né,
ela marca um almoço para o outro dia. Naquela noite, o imperador perdeu o sono. E ele mandou que trouxessem livros da sua biblioteca lá, das histórias do seu império, das suas conquistas. E eles trouxeram os livros e começaram a ler para o rei. Ele não conseguia dormir, entendeu? E aí alguém leu uma parte da história em que havia um judeu, né, que havia descoberto um plano de soldados do palácio que iriam matar, atentar contra a vida do rei. E aí eles disseram, esse homem, começaram a ler, mas quem é esse homem? Esse homem é Mardoqueu. E o rei perguntou, mas o que fizeram para honrar esse homem? Não fizeram nada até hoje. Falou, não, a gente tem que pensar alguma coisa. No outro dia foi o almoço. E aí no banquete e tal, tá lá a Amã todo feliz, achando que tá tudo bem, que o seu plano tá dando tudo certo. Aí o rei olha para a rainha e repete o que ele tinha dito antes. Minha rainha, o que você quer? Pode pedir qualquer coisa. Aí ela chama o rei e diz, olha, há um plano para matar o povo de Israel. Não, desculpa, estou pulando uma parte aqui, deixa eu contar. O rei chamou Amã, né, e falou, Amã, eu quero honrar uma pessoa. Quero honrar uma pessoa. E aí o que a gente deve fazer para honrar uma pessoa? Amã achou que era ele mesmo. Porque na cabeça dele, ele estava sendo honrado. Você deve chamar, colocá-lo sobre o cavalo do rei e sair passeando pela cidade. Todo mundo deve honrá-lo. Faz um cortejo, faz um desfile, honra ele. Todo mundo tem que saber que ele é uma pessoa honrada pelo rei. E aí, o que acontece? O rei fala, tá certo então. Eu quero que você vá buscar lá Mardoqueu, coloque ele sobre um cavalo e você vai conduzir todo o cortejo em honra a Mardoqueu. Ele ficou revoltado, mas ia fazer o quê? Fez tudo aquilo. E aí Mardoqueu foi honrado. Nem sabia o que estava acontecendo direito, agora está sendo honrado. E aí a rainha fala para o rei sobre o plano de Amã para matar Mardoqueu e o povo judeu. E aí o rei se revolta e fala, o que nós vamos fazer com esse homem? Aí alguém diz assim, olha, ali na praça tem uma forca gigante, está lá prontinha. Então manda enforcar ele lá. A forca que ele preparou para Mardoqueu foi que o rei mandou, sem saber que era para Mardoqueu. E aí o rei manda enforcar Amã ali. Como é que a gente entende essa lógica, irmãos? Se Esther falasse com o rei sobre o pedido, o rei não ia saber quem era Mardoqueu. Provavelmente ele não ia fazer nada, não ia mudar nada. Mas em vez de ela aproveitar e fazer um pedido de uma vez, Deus mandou ela marcar um almoço. Só que o almoço era para o outro dia. E nessa madrugada Deus agiu, fala amém. Deus tirou o sono do rei e ele pediu para trazer histórias do seu reino para ler para ele. E nessa história estava que Mardoqueu tinha protegido o rei, descoberto uma trama para tirar a vida do rei. Ele falou, então vamos honrar esse homem. E aí o jogo virou todinho de uma noite para outra. Fala amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque Esther ouvia o Senhor. Qual é a lógica? Se o rei fala para você, pede o que você quiser, você vai pedir. Mas provavelmente não ia acontecer muita coisa. Porque a mãe ia continuar vivo, porque o rei não conhecia bem quem era Mardoqueu, mas quando ela pediu o almoço, na verdade, era um dia a mais. Ela sabia o que ia acontecer? Ela sabia que o rei ia perder o sono? Sim ou não? Não. Sabia que exatamente o livro que seria lido para o rei seria o livro com a história de Mardoqueu? Não. O rei tinha milhares de livros, ele era um imperador, ele tinha, centenas, milhares de histórias do seu reino. Tudo escrito, era muita informação. Mas Deus preparou tudo da forma correta. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas eles obedeceram o que Deus havia dito. Fala amém, irmãos? É assim que Deus age. Nós temos um outro exemplo aqui também, irmãos. Né? Vamos lá.
Diante de um inimigo muito poderoso, Deus não enviou estratégias de guerra, mas de adoração. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 22. Diz assim: de madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém, irmãos? Então, irmãos, agora Israel, Judá, na verdade, nessa época havia uma divisão entre Israel e Judá. O rei de Judá recentemente havia sido morto, Acabe, e agora Judá está assustado, todo o território de Judá está assustado. Josafá é o rei, é um homem que tem um coração para Deus, em algum momento se perdeu um pouco se associando com Acabe, mas ali eles já agora estão, como se diz, por conta própria, e eles estão temendo uma invasão de povos vizinhos sobre Israel. E eles vão orar, buscar em direção a Deus. O que vão fazer? Porque o exército inimigo era mais forte, era mais poderoso, e eram eles que estavam invadindo. Então, havia uma dificuldade muito grande. E aí Deus deu uma estratégia para Josafá. Não foi uma estratégia de arrumar o exército, de trocar arma, de fazer isso, aquilo outro, que é normal numa guerra. Deus mandou que ele levantasse um grupo de pessoas, para adorar, para glorificar, e essas pessoas deveriam ir à frente do exército. Qual a estratégia disso? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Porque os sacerdotes, os levitas, esses cantores, eles não eram preparados para a guerra, eles eram preparados para o serviço do tabernáculo, para o serviço do templo. Eles não eram preparados para a guerra. Eles não eram adestrados para isso. E colocar esse tipo de gente na linha de frente seria o quê? Mandar matar esses caras. O exército era poderoso contra o exército de Israel, ainda mais contra cantores, levitas, músicos na frente. Mas Deus mandou fazer, Josafá fez. Sem entender, mas fez. Deus não falou para Josafá, Josafá, você vai pôr os músicos na frente, porque daí eu vou acabar com o exército inimigo. Não falou. Só mandou colocar os músicos na frente. Qual é a lógica disso? Nenhum. Mas, muitas vezes você tem que fazer sem você entender. Basta que Deus diga uma palavra dele, independente qual seja. Se eu entendo ou não, o que Deus quer de mim e de você é que a gente obedeça. Fala amém. Para isso nós precisamos de quê? Para obedecer tem que ter o quê? Fé. Fé não é informação. Para obedecer eu não preciso de informação. Para obedecer eu preciso de fé. Aonde você trabalha, enfim, qualquer área da vida, para você executar uma tarefa, você precisa de conhecimento, de informação. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, enfim. Isso é a lógica do ser humano. E não é ruim, tudo bem. Mas com Deus, Deus não tem essa obrigação. E muitas vezes Deus não dá informação para nós, porque Ele quer que a gente tenha fé, que a gente acredite que Ele está no controle da situação. Fala amém? E aí, irmãos, Deus acabou com o exército inimigo. Deus colocou uma confusão entre eles. Enfim, quando eles chegaram lá, o exército inimigo já estava derrotado sem eles precisarem guerrear. Se eles fossem com a inteligência deles, com a capacidade, com a razão, eles teriam que enfrentar o exército. Pastor, mas se eles vencessem? Mas eles poderiam até vencer? Dificilmente. Outra coisa, quantas vidas seriam perdidas? Quanto desgaste teria? Mas Deus resolveu para eles, eles não tiveram que guerrear.
Fala amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, então quer dizer que cada vez que tiver uma guerra eu tenho que louvar? Não. Não é isso não. Tem gente que fala, não, quando tiver uma guerra você tem que louvar. Não, irmãos. Quando tiver uma guerra você tem que achar a estratégia que Deus dá para você. A gente já tem mania de copiar tudo dos outros. Pronto. Irmãos, para cada momento Deus tem uma revelação. Fala amém. Para cada situação Deus tem uma direção. Isso nos serve como referência de fé. Não quer dizer que toda vez que a gente for enfrentar uma guerra, a gente tem que seguir isso aqui. Por quê, irmãos? Porque você vai olhar em outra guerra, Deus mandou fazer outra coisa. Para cada situação, Deus trouxe uma revelação. Quando foram enfrentar Jericó, Deus mandou eles marcharem em volta da cidade 7 dias. Qual a lógica? Nenhuma. Entenderam? Então não dá para ficar copiando tudo que faz. Ah, porque assim eu tenho que copiar também. Não, irmãos. Isso não gera dependência mais de Deus. A gente quer uma fórmula pronta, uma fórmula de sucesso pronta. Eu quero dizer para você, Deus tem algo individual, pessoal, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Quer dizer, ele tem um relacionamento com cada um de nós. Fala amém. Eles relacionam-se com cada um de nós. Sabe por quê? Porque os nossos problemas são pessoais, mesmo que eles pareçam ser coletivos. Nós temos um caso na Bíblia, bem conhecido, que é a morte de Lázaro. Eu já até preguei sobre esse tema aqui algum tempo atrás, aqui na nossa igreja. Maria e Marta tinham exatamente o mesmo problema. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Qual era o problema delas? O irmão morreu. Mas com Marta, Jesus lidou de um jeito. E com Maria, ele lidou de outro. Porque uma era melhor que a outra? Não. Porque elas absorviam as coisas de forma diferente. Elas tinham realidades diferentes. O problema era exatamente o mesmo. Para uma, Jesus deu bronca. Para outra, Jesus não falou nada e chorou do lado dela. E era o mesmo problema. Então entendam, cuidado com fórmulas prontas. Porque a Bíblia diz, irmãos, foi para aquela, serve como referência? Serve. Mas ore e busque a estratégia que Deus tem para você. Porque às vezes estamos enfrentando um problema, uma pessoa precisa confiar mais. Outra pessoa precisa parar de fazer a coisa errada que está fazendo. Para cada uma realidade. Então, irmãos, nós temos que aprender a confiar que quando Deus fala alguma coisa, a gente precisa ouvir. Pastor, existem palavras coletivas? Sim, em algum momento uma palavra é para um grupo, é para uma igreja, é para uma família. Sim, também tem, certo? Mas mesmo assim, aquela palavra é específica para aquele grupo e para aquela situação. É específica para aquela família e para aquela situação. Então, como diz o nosso Deus, é pessoal, porque Ele sabe o que você está passando nesse momento. O que você está passando nessa situação. E Deus sabe como nós agimos e reagimos às situações. Então, Deus tem uma maneira única de tratar com cada um de nós. É importante que você desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Porque, senão, irmãos, a gente tem algumas direções coletivas, como família, às vezes como igreja, como uma rede, um departamento. Não há nada de errado nisso, isso é bom. Mas vai ficar faltando algumas coisas para mim. Algumas brechas vão ficar faltando para mim. Sabe por quê? Porque eu estou sendo abençoado por algumas áreas do coletivo, mas o meu individual não está sendo abençoado. É alguma coisa específica para mim. Então eu tenho que aprender ter relacionamento com Deus. Tem gente que ele vive da fé do pastor, da pastora. Tem gente que na família depende da oração ou da fé do pai, da mãe, da esposa, do esposo, de alguém da família. Ai, graças a Deus, ai, minha sogra está orando por mim. Amém. Mas eu tenho que orar também. Ai, minha sogra é uma mulher de Deus abençoada. Maravilha. O pastor fica até feliz, né, irmão? Falar essas coisas. Não estou mentindo, é verdade, minha sogra é de oração, mulher abençoada, ora por nós, tá? Mas eu também tenho que ter minha vida com Deus, concorda com isso? Assim é cada um de nós, irmãos.
A gente tem revelação coletiva, que é para a igreja. Pode ser uma revelação para a nossa denominação. Pode ser uma revelação para a nossa nação. Pode ser uma revelação para todas as igrejas do Brasil. Não tem problema. Uma revelação para um departamento, para a nossa igreja aqui, ou para a igreja local ali onde você frequenta. Pode ser uma revelação para a sua família. Mas Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós individualmente. Porque senão, algumas peças não vão encaixar. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Dentro da mesma família, sei lá, de um casal, um precisa mudar isso, o outro precisa mudar outra coisa. Um precisa ajustar isso, o outro precisa ajustar aquilo, para que Deus confirme a bênção. Agora, se a gente tratar tudo coletivamente, da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado. Tem coisa que é coletiva e tem coisa que é individual. Nós lemos aqui uma palavra que Deus deu um livramento coletivo. Tanto aqui para Josafá, liderando Judá, como também para Esther, cuidando do povo que estava exilado. Mas também começamos lendo a história de uma mulher. Deus enviou o profeta na casa dela. Ela tinha um profeta só para ela. E ele ficou com ela ali cerca de 2 anos, comendo da farinha, do azeite, o pão. E teve um momento que o filho dela ficou doente e morreu. O homem de Deus estava lá para orar. Fala amém, irmãos? Então, para vocês entenderem, irmãos, tem coisa que é coletiva, tem coisa que é individual. Mas em qualquer um dos dois casos, entenda uma coisa. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo sem entender. Não espere para entender primeiro e fazer depois. Faça primeiro pela fé e depois Deus vai permitir que em algum momento você entenda. Porque se você quer entender e você não faz, eu já vou responder diretamente para você. Você nunca vai entender. Sabe por que você nunca vai entender? Porque você não fez o que Deus mandou fazer. Aí você vai entender por que Deus mandou fazer. Tá? Vamos lá, irmãos. Diante de problemas complexos, Deus envia respostas inusitadas. Vamos falar juntos? Diante de problemas complexos, Deus envia respostas inusitadas. Quer dizer, diferente. Eu esperava que Deus fizesse isso. Talvez Deus trouxesse para mim um marido rico que tivesse comida todo dia. Mas Deus trouxe um profeta liso, que não tinha nada. Mas a presença dele ali e a obediência daquela mulher fez com que ela vivesse. E o filho dela vivesse. Será que o marido rico ia conseguir ressuscitar o filho dela quando morresse? Mas o homem de Deus estava lá. Todo dia fé. Ela não tinha um depósito de farinha e um tanque de azeite. Todo dia um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Usava, no outro dia lá, tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Usava, no outro dia tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não tinha um depósito de farinha, nem um depósito de azeite. Mas tinha a palavra de Deus. Fala amém, irmãos? Então entenda isso. A questão mais importante da sua vida não é o que você consegue fazer, mas em que você consegue crer. Não é o que você faz, mas é o que você crê. Porque durante muito tempo na nossa vida, nós fizemos muita coisa e não tivemos resultado. Porque a questão não é só fazer. O pastor não tem que fazer nada? Irmãos, tem que fazer. Mas não é só fazer por fazer. É fazer segundo o que Deus diz para fazer. Porque durante muito tempo em nossa vida, nós fizemos muitas coisas. E elas deram errada. Por que elas deram errada? Porque nós não estamos fazendo o que Deus queria que a gente fizesse. Estamos fazendo alguma coisa para resolver. A gente não tinha conhecimento, na nossa ignorância, nós corremos muito tempo e não obtivemos solução. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós temos que começar a caminhar pela fé. Mas tem muito crente batendo cabeça, por quê? Porque ele está
vindo à igreja, procurando servir a Deus, mas a vida dele, quem decide as coisas é ele. E aí, quando você decide por você mesmo, você já sabe, né? Está por sua conta e risco. Vamos lá? Deus tem instruções surpreendentes para questões urgentes. Da onde vai sair isso? Por que isso? Se você clamar, se você buscar, Deus vai trazer uma resposta. Mas não que não seja, mas provavelmente não será aquilo que aquilo que você está achando que será. Na nossa mente, a gente cria na nossa mente uma ideia de que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo na vida da gente, Deus vai fazer assim, vai fazer assim. Aí você já perguntou para Deus se é assim que ele vai fazer? Porque às vezes o que nós pensamos pode parecer bom, mas Deus sabe que lá na frente aquilo vai dar problema. E aquilo que nós nem imaginamos ou achamos que não seria bom, é o que Deus quer. Porque Deus sabe que se a gente seguir por aquele caminho, lá na frente vai dar bom. Se a gente seguir pelo nosso caminho, lá na frente vai dar ruim, como diz o pessoal. Então é sempre melhor seguir o que Deus diz. As soluções de Deus não são para quem entende, mas para quem se rende, quem se entrega. Vou repetir. As soluções de Deus não são para quem entende. Ela está aí? Tá. Entende. Né? A letra está fininha, né? Nem tudo vai conseguir ler. Vocês estão conseguindo ler aí no fundo? Está dando leitura ou não? Para quem está na frente, tudo bem, né? Vou repetir. As soluções de Deus não são para quem entende, mas para quem se rende. Eu me rendo, quer dizer, Senhor, eu me rendi, quer dizer, eu não vou tentar fazer do meu jeito. Agora eu vou me render, vou me entregar. O que o Senhor quiser, é o que eu vou fazer. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Vamos ler juntos? Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Senão você vai ficar brigando a vida inteira com Deus, você vai ficar orando por algo, Deus vai te dar uma direção, você não vai fazer porque você não entendeu, e aí depois você vai brigar com Deus porque Deus não te atendeu, ou porque Deus não está cuidando de você. Não. Se você buscar em Deus uma direção, Ele vai te dar uma direção. Não é o que você entende, o que você compreende. É o que Deus sabe que é necessário para você melhorar e avançar a sua vida. Mas aí você vai ter que usar uma coisa chamada fé. Você tem fé em Deus? Você tem fé que Deus quer o melhor para você? Você crê nas promessas de Deus? Que a palavra diz que Deus não vai colocar você, não vai permitir que nenhuma situação que você viva seja maior do que você e te vença. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que vivem segundo o seu propósito. Então, irmãos, Deus tem alegria em abençoar o seu povo, mas o que Deus pede de nós é fé. Fé para confiar na palavra dele, mesmo quando eu não entendo. Passou só entender tudo, aí fica mais fácil. Irmãos, aí já não é fé mais. Hebreus 11:1 diz assim: fé é a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? A Bíblia diz que pela fé, aí começa a citar os heróis. Também em Hebreus, capítulo 11, diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar é recompensar aqueles que o buscam. Então, se você se aproxima de Deus, você deve crer. Sabe por quê, irmãos? Não crer em Deus para alguém que já teve experiência em Deus é tipo uma ofensa. Alguém já duvidou do seu caráter? Alguém já duvidou de você? Não machucou? Você disse assim, tal coisa, a pessoa fala, não acredito. Ou talvez não falou para você, mas agiu de forma diferente depois. Isso machuca ou não machuca? A gente não fica ofendido? Sim ou não? Imagine Deus que é perfeito. Ele fala, filho, eu vou cuidar de você. Aí você resolve a sua maneira. Você está dizendo o que para Deus? Eu não confio na sua palavra. Eu não confio no Senhor.
Então esse texto que a gente diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Porque os nossos olhos naturais, a nossa mente pensa coisas naturais. A gente procura respostas, o ser humano tem essa natureza de buscar saídas e respostas com informações que ele já tem. O nosso cérebro trabalha assim. Então, quando você está diante de uma situação, de uma pressão, a sua mente começa a buscar a informação que você tem. Como é que lida com isso? Alguma coisa que você leu, que você ouviu, alguma coisa que você já viveu. A sua mente, em segundos, ela vai buscar as informações lá. Só que essa informação não está na sua cabeça. Não está nas suas memórias. Não está nos livros que você leu, não está nas histórias que você conhece, que alguém te contou, você leu, aprendeu, não está na sua experiência. Essa informação está no divino, está no sobrenatural. Ela vem do espírito e não vem da mente, da alma do ser humano. Então nós devemos confiar em Deus. Né? E não é com o nosso entendimento, mas com a nossa fé. Fala amém. Com a nossa confiança que Deus é fiel. Quando os discípulos estavam num barco, e esse barco começou a estar numa tempestade, a Bíblia diz que Jesus estava no barco. E ele estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo? Sim, porque ele estava aqui como ser humano. Ele tinha fome, ele cansava, ele dormia. Como qualquer ser humano, sentia dor, igual qualquer ser humano. Ele estava descansando no barco. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele tinha um hábito de orar muito de madrugada. Ele se levantava de manhãzinha, de madrugada, ele ia orar. Então, em algum momento, ele precisava descansar, porque ele tinha um corpo físico. E quem tinha a profissão de barco? Quem era? Era Jesus ou não? O pai de Jesus era pescador. Não? Era o quê? Carpinteiro. Quem eram os pescadores lá? Pedro, Tiago, João e André. Não sei se tinha mais algum, mas pelo menos esses 4 eram pescadores e andavam naquele mar e usavam barco. Então, teoricamente, a navegação estava segura. Jesus descansava. Quando a tempestade começou a se levantar, a coisa ficou tumultuada, os discípulos acordaram Jesus. Senhor, eu pensava, nós estamos morrendo. Aí Jesus dá aquela bronquinha clássica neles, né? E aí, acalmou o vento e a tempestade. Fala amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque ele nunca perdeu o controle de nada, irmãos. Nunca perdeu o controle de nada. A questão é que nós não confiamos. Vocês acham, por exemplo, que Jesus, sendo filho de Deus, ia arrebanhar discípulos para morrer no mar? Agora é hora de usar o raciocínio. Eu farei vocês pescadores de homens, não vamos mudar o mundo, vamos morrer todo mundo afogado no mar. A hora de usar a lógica, não usa. Qual é a lógica disso? Nenhum. Entenderam, irmãos? Então, Jesus tinha passado uma missão para eles. Vocês vão cuidar do barco, eu vou descansar. Veio uma tempestade, veio. E aí, irmãos, acharam que eles iam morrer. Ficaram preocupados, desesperados. Aí Jesus calmamente foi lá, acalmou a tempestade, acalmou o mar e tudo ficou tranquilo. Fala amém. Vamos lá, continuando. Sua capacidade de obedecer sem entender decidirá se você terá ou não um milagre. Eu quero que vocês leiam isso. Vamos lá? Sua capacidade de obedecer sem entender decidirá se você terá ou não um milagre. O milagre acontece para quem crê. Se você não crê, né? Pastor, mas aqui está falando obedecer, irmão. Obedecer é a ação prática do crer no coração. Se você crê, aí você age conforme você crê. Tem muita gente que fala assim, eu creio, mas ele não age. Então, ele não está crendo. Que obedecer é natural para quem crê. Se eu não creio, eu não obedeço. Se alguém é desobediente a Deus, significa que ele não está crendo nas verdades de Deus.
Ah, mas é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque meu pai, minha mãe, fulano, Beltrano, na igreja, o pastor, o bispo, o missionário, não sei quem, o Obama, o Bin Laden, a Rússia, a China, é o coronavírus. Irmão, não interessa nada disso. Se é o Putin, não é palavrão não, é o presidente da Rússia, tá? Se o Putin, né, fez alguma coisa, se o Netanyahu fez alguma coisa lá em Israel, se o Hamas fez alguma coisa, né? Se o presidente dos Estados Unidos fez alguma coisa, ou se o Lula fez alguma coisa, irmão, Deus não depende de nada disso. Se ele falar uma coisa para você, vai em cima que vai dar certo. Fala amém. É a nossa capacidade de obedecer sem entender. Obedecer sem entender. Porque muita gente fala assim, eu creio, mas não obedece. E aí eu questiono você. Você não crê. Porque se você cresce, você obedeceria. Se você não obedece, é porque você não crê. Se Deus falou, vai por aqui e você não vai, aí eu tenho muita fé. Não tem. Não tem. Porque se você realmente acreditou, vai para cima, que Deus vai abençoar você. Fala amém. Todo mundo vai falar, você é doido. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Deus mandou. Ué? Qual é a lógica? Nenhuma. Nenhuma. Irmãos, às vezes vão rir de você, vão debochar de você, vão achar que você está doido. Porque a visão que Deus dá, o entendimento, a revelação é sua. Não espere que os outros acreditem no que Deus falou com você. Talvez uma das coisas mais difíceis que existe é você conseguir convencer alguém do que Deus falou para você. Primeiro, porque Deus falou com você e você crê, então você está no nível. Nem todo mundo vai estar no mesmo nível de fé de você. Não acho que todo mundo vai estar no mesmo nível de fé e que nem todo mundo vai entender. Dificilmente alguém vai te acompanhar porque crê em Deus. Às vezes ele vai acreditar em você. Vai falar, eu acredito em fulano, eu vou caminhar com ele. Mas dificilmente alguém vai ter o mesmo sentimento que você teve. Porque é uma coisa pessoal, é uma coisa entre você e Deus. Os outros não viram, os outros não estavam ali. Os outros só vão ver o resultado. Mas quem tem que caminhar pela fé é você. Ah, pastor, mas eu vou ter que fazer isso? Ninguém vai comigo. Mas Deus falou com eles ou falou com você? Se falou com você, vai. Pastor, Deus falou comigo, mas tinha fulano e Beltrano. Eles não creem? Não. Então vai você. Ué? Você vai deixar de ir porque os outros não creram? Vai você. Ah, pastor, mas Deus falou com nós três. Ué? Os dois não creram? Vai você. Ah, fui eu e fulano cremos, o resto eu não creio. Ué? Então vai vocês dois. Se não tiver ninguém, vai sozinho. Mas é melhor sozinho, com o comando de Deus, do que acompanhar a multidão sem a vontade de Deus. É melhor caminhar só com Deus do que caminhar acompanhado por gente sem Deus, que vai te levar para o buraco. Tem muita gente que está assim. Ele tem que agradar, ele tem que ter gente perto dele, gente que concordar com ele. Irmãos, a maioria das vezes Deus vai te dar uma visão e durante algum tempo você vai andar sozinho. Você pode ter um monte de gente perto de você, mas até alguma coisa começar a acontecer, provavelmente você vai andar sozinho. E aí quando alguma coisa começar a dar pequenos sinais, algumas pessoas com um pouquinho mais de fé vão começar a acompanhar você. E depois, quando uma coisa andar um pouco mais, daí vai ter mais gente andando com você. E depois que tiver tudo pronto, a bênção estiver grande, vai aparecer aquela multidão. Mas aí eu começo a dizer para você, da onde você vai tirar a sua equipe? Os que começaram a caminhar desde o comecinho com você, os primeiros sinais creram, aquele crendo depois que aconteceu, depois que está tudo pronto, com quem você vai caminhar? Sabia que às vezes Deus prova o nosso coração e prova o coração das pessoas que caminham conosco. Para a gente saber quem vai dar o próximo passo com a gente. Existe uma seleção que Deus faz. Assim como ele fez com Gideão. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas não está lá escrito aí, tá? Deus mandou falar, já estou falando agora. E vamos para cima. Quando Deus, irmãos, falou com Gideão,
Deus não explicou para os caras o que era para fazer. Deus falou com Gideão, ó, manda o povo atravessar o riacho. Pro outro lado. Eles atravessaram. Uma parte atravessou, parou lá no rio, começou a beber água, outra parte bebia, como diz, igual o cachorro, né? Beberam rapidinho e saíram. Depois que estava tudo pronto, Deus falou, ó, aqueles que fizeram assim vão andar com você. Os que não fizeram podem mandar voltar para casa. Quem teve a visão foi Gideão. E Deus ajudou ele a formar a equipe dele. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Quem não tem disposição de andar com você no momento em que Deus fala com você, que acredita em você, não tem a mínima disponibilidade, pelo menos te dá uma credibilidade, dificilmente vai ser um bom líder ao seu lado. Pastor, mas eu não vi nada. Mas Deus falou, eu respeito o meu líder, o meu pastor, a minha pastora. Eu respeito, eu creio que Deus fala com ele. Então, se ele falar um negócio, eu vou caminhar com ele pela fé. Porque eu garanto uma coisa para você, irmãos. Deus não vai me cobrar de eu caminhar com fé com a minha liderança do que se eu não caminhar. Deus vai me cobrar. Você fala, você foi infiel. Não, fui infiel. Mas não era lá, sei lá, uma grande coisa, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Deus olha e vê o coração da gente. Então, muitas vezes, a liderança exige gente de fé, e não só o líder. Com quem que Deus vai formar a equipe? Com gente que crê também. Ou você acha que Deus vai formar a equipe com gente que não crê? Deus dá um rema pra gente, pra nossa igreja. Se você não acreditar nesse rema, isso não muda nada. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Vou dar um exemplo aqui para você. Exemplo antigo. Uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Eu era um obreiro ainda, não era evangelista. Na verdade, nunca fui ungido a obreiro, nunca fui ungido evangelista. Quando eu fui ungido direto pastor. Mas eu era pastor já fazia mais de 10 anos, quando eu fui ungido pastor. Tá? Nunca fiz questão disso, porque não que eu desvalorize a unção, tá? Ou títulos. É que você trabalha para Deus pelo título ou não. Se tiver o título, tudo bem. Se não tiver, você trabalha do mesmo jeito. Tá? E eu liderava os jovens nessa época. Isso tem muito tempo. Isso foi lá antes do... lá pelo século XVIII, XVII, mais ou menos. Brincadeira. Não, brincadeira. Mas eu lembro bem. Isso foi em 1989. Eu lembro o ano. Muita gente não era nem nascida. E nessa época eu era jovem também. Eu liderava os jovens e eu também era jovem. E aí eu liderava os jovens, e a gente tinha lá um grupo de jovens na igreja, que era sempre assim, 25, 30, estourando 35, ficava rodando. Durante anos, rodava essa quantidade de jovens, nunca aumentava. E eu estava orando, Senhor, nós precisamos ter um trabalho, precisamos desenvolver jovens, tal, não sei o quê. E comecei a falar, orava com Deus, fiz um propósito com Deus. E aí Deus colocou no meu coração o seguinte, isso era o mês de agosto. Deus colocou no meu coração o seguinte, até o final do ano, vocês vão ter 100 jovens no grupo de jovens. E foi uma impressão dentro de mim. Eu já falei para vocês, não tenho dom de revelação, não ouço aquela voz, filho, vejo a nuvem, o anjo. Não, amor, é uma impressão dentro de mim. Eu não tenho esse tipo de revelação. Não estou dizendo que seja errado. Tem gente que tem uma revelação, assim, vê alguma coisa, tem uma visão. Eu não tenho. Uma impressão dentro de mim, mas era uma impressão forte, você se torna convicto. E aí eu, né, fiz o quê? Fiz uma reunião com os jovens separados do culto, né, normal. Fiz uma reunião, me lembro bem do lugar da igreja lá em Sorocaba, Casa Bênção lá em Sorocaba, na parte do fundo, reuni a meninada assim, e falei com eles, olha, vamos começar a trabalhar, vamos fazer assim, assim, porque Deus falou comigo que até o final do ano vão ter 100 jovens na nossa reunião. Irmão, parece que eu tinha contado uma piada, gente. Sem brincadeira. Um monte de gente riu na minha cara como se eu tivesse contado uma piada. Riram, de verdade, irmão. Não estou dizendo assim. Não, riram, gente rindo assim. Falando com o outro, mas o que esse trouxa está falando aí? Irmãos, sem brincadeira. E aí, dentro daquilo, eu desenvolvi um projeto para começar a trabalhar. E aí eu falei, gente, quem quiser trabalhar comigo, me procura depois. Nós tínhamos, como eu falei para vocês, mais de 30 jovens na igreja, que faziam parte do grupo. 5 me procuraram para andar comigo. 5.
3 eram mais assim, tempo na igreja, e 2 eram recém-batizados. O resto ninguém veio. Com esses 5 a gente sentou, fez propósito de oração, começamos a trabalhar. Resumo da ópera. Nós começamos a trabalhar, marcamos a primeira reunião, Deus mandou quase 70 jovens, a primeira reunião que nós fizemos, foi, e chegou o final do ano, nós já tínhamos ultrapassado a quantidade de 100. E vários jovens daquela época, a gente ganhou naquela época, estão na igreja até hoje, são casados, têm filhos, são obreiros, estão lá na igreja de Sorocaba até hoje, na casa da bênção de lá. Ganhos nessa época. Então, vou na experiência que eu tive. Quer dizer, na hora eu achei que todo mundo ia ficar feliz como eu fiquei. Ai, todo mundo vai, vamos trabalhar. A conta fica fácil, não fica? Você tem 30 e pouco. Para chegar a 100, se cada um trouxer 2, não está fácil ou não? Pronto, 100 jovens. 35, não é isso? Cada um traz 2. Aí quando a gente chega, só tem 5. Agora, para 5 virar 70, é muito mais difícil, não é? Mas Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de gente de fé. Fala mesmo. Gente que crê. Eu podia contar uma outra experiência para vocês aqui, mas o tempo não permite. Uma outra experiência que eu tive também, muito poderosa como pastor. Quando Deus dá uma visão, entendemos? Nós temos que crer. Nós temos que abraçar. Nós temos que orar. Pastor, eu sei lá, ora e pergunta para Deus. Como eu falei, existem experiências individuais e existem experiências coletivas. Se você tem alguma dificuldade, ore a Deus e diga, Senhor, é o que o Senhor está querendo fazer? Trabalhe o meu coração. Trabalhe o meu coração. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Olha isso. O que o Senhor está fazendo hoje na nossa igreja? Eu quero fazer parte. Eu quero estar integrado nisso. Não é só estar presente, irmãos. Eu quero fazer parte. Eu quero... Porque aí Deus vai direcionando a gente no que a gente precisa fazer. Fala amém, irmãos? Tá? Então, repetindo aqui. Sua capacidade de obedecer sem entender decidirá se você terá ou não um milagre. Só vai acontecer se você tiver a capacidade de obedecer sem entender. Isso se chama popularmente fé. Fé. Continuando aqui. Não espere entender. Seja rápido no obedecer. Sua fé decide o seu milagre. É a sua fé que decide o seu milagre. Se você crê, o milagre vai acontecer. Se você não crê, o milagre não irá acontecer. Jesus falou para aquela mulher, mulher, seja feito conforme a sua fé. Conforme você creu, conforme você acreditou. Então, irmãos, Deus não está procurando gente religiosa, Deus está procurando gente com fé, que acredita. Deus tem coisas grandes para nós coletivamente, mas Deus tem coisas grandes para nós também individualmente. Mas temos que nos relacionar, temos que caminhar por fé, temos que obedecer e agir sem entender. A gente vai entender depois. Depois. Algumas coisas você vai entender no meio do caminho. Algumas coisas você vai entender só depois que tudo passar. Certo? Porque Deus não tem que te dar explicação. Ele vai requerer de você fé. Deus trabalha com fé. Nós falamos agora há pouco em Hebreus 11. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer. Não crer ofende a Deus. Repita comigo. Não crer ofende a Deus. Eu expliquei para vocês. Se alguém não acredita em você, você fica chateado. Vou fazer. Você fala, vai fazer não. Não, eu tô. Não. Você não fica chateado? Imagine Deus que é perfeito. Que quando ele fala alguma coisa, ele vai em cima do que ele falou. A palavra de Deus não muda. Imagine a gente que, teoricamente, somos os crentes. Não é assim, não? Nós não somos os crentes, sim ou não? Mas a gente não crê. Mas está duvidando do que Deus vai fazer. Duvidando do que Deus falou na sua palavra. Duvidando do que Deus falou para nós individualmente. Duvidando do que Deus falou para nós coletivamente. Nós estamos duvidando. E aí a gente vai orar e vai requerer alguma coisa de Deus como? Porque quando a gente crê, a gente age segundo a nossa fé. Em todas as áreas, irmãos.
Tá? A gente poderia citar aqui várias áreas. Deus dá uma palavra para você, para o seu casamento, para a sua família. Vai e faz. Ah, mas se minha mulher não fizer, mas se o meu marido não faz. Ué, faz você. Deus falou com você? Falou, então vai lá e faz você. Ah, mas meu filho... Não. Ah, minha mãe... Faz você. Deus falou com você, faz você. Deus falou com Gideão, a família dele todinha estava perdida e não concordava com o que ele iria fazer. Mas ele mesmo com medo foi lá e fez. E aí Deus libertou a mente do pai dele. O pai dele era idólatra. O altar que estava lá era do pai de Gideão. Era da família de Gideão. Deus mandou Gideão fazer, ele ficou com medo, fez de madrugada, mas fez. No outro dia, queriam matar Gideão. O pai de Gideão virou a mente e falou, não, agora ninguém vai botar a mão no meu filho. Não é porque ele era pai. Ele entendeu, falou que se Baal é Deus, ele que se defenda. A mente dele libertou, porque o ato de Gideão libertou a família dele. Se ele esperasse o pai entender, a mãe entender, os irmãos entender, ele não queria fazer. Então comece a fazer o que Deus mandou você fazer. Fala amém. Faz o que você tem que fazer. E aí Deus vai juntando as peças. E Deus vai movimentando. Não espere. Se Deus falou, faça. Se Deus mandou, faça. Não precisa de prova, não precisa de sinal. Precisa só fazer. Só fazer. É assim que Deus irá nos abençoar. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei porque eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, e eu até pergunto ao Senhor sobre isso, e Deus tem dito que algumas pessoas aqui, que estão aqui comigo agora, receberam uma palavra rema de Deus, uma direção de Deus, mas estão inseguros sobre fazer. Estão inseguros sobre obedecer. A palavra já foi dada, você sabe que não obedecer é sinal de não crer. E muita gente está jogando a bênção fora porque está ofendendo a Deus. Não crendo no que Deus falou, ou com medo de caminhar, entre aspas, sozinho em alguma coisa que Deus mandou você fazer. E Deus está dizendo para você, vai e faz. Vai e faz. Mesmo sem entender, mesmo sem ter uma razão lógica, obedeça. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. Pai, nós oramos, meu Deus, baseados na Tua palavra, na Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã quebrar todas as correntes mentais, todas as barreiras, os bloqueios, Senhor, que impedem essa mente ser renovada na Tua palavra, que bloqueia, Senhor, a fé, toda a mente, Senhor, que está atrapalhando, que está sobrepondo, Senhor, Deus, a ação do Espírito em nossas vidas, seja quebrada em nome de Jesus. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesta manhã, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir a Tua direção para as nossas vidas, para a nossa igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, nós quebramos todo espírito de incredulidade, de desobediência, de pensamento humano, carnal, toda influência maligna será quebrada em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Pai, nós temos muitos irmãos e irmãs que estão aqui, que receberam uma direção do Senhor para fazer algo, mas estão com medo, estão inseguros, estão duvidando, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de fé. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes duvidamos da Tua verdade, que é absoluta. Traga, Senhor, um novo, meu Deus, uma nova direção do Teu Espírito para nós. Que a gente aprenda a obedecer, mesmo sem entender. A fazer, mesmo sem ter todas as peças e compreender o que está acontecendo. Que nós possamos viver uma vida de fé na Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem assentar.